Nesta semana, a senadora Leila Barros apresentou na Comissão de Meio Ambiente do Senado um projeto de lei que regula o mercado de carbono no Brasil. O texto da senadora conta com o apoio do governo e pretende substituir um outro projeto de lei que já estava no Senado. O substitutivo prevê que estarão sujeitos à regulação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa as empresas responsáveis pelas instalações e fontes que emitam acima de 10 mil toneladas de CO2 por ano e acima de 25 mil toneladas de CO2 por ano. O PL também cria penalidades caso haja descumprimento das regras de emissões de gases, que podem ser desde advertência, multa, embargo da atividade, suspensão parcial ou total, perda de linhas de financiamento, entre outros. As empresas que emitem menos gases poderão vender os créditos que acumularem às empresas que não cumprirem as cotas de emissão de carbono. A Comissão de Meio Ambiente do Senado deu vista coletiva aos senadores, ou seja, mais tempo para que o texto seja analisado. Ainda não há data para votação na comissão, mas a expectativa é que ela aconteça na semana seguinte ao feriado de 7 de setembro. O projeto tramita em caráter terminativo, ou seja, se for aprovado na Comissão de Meio Ambiente, ele não precisará passar pelo plenário do Senado e seguirá direto para a Câmara dos Deputados. Vamos conversar com o coordenador do Laboratório de Bioeconomia da FGV, Fundação Getúlio Vargas, professor Daniel Vargas, que está acompanhando esse assunto de perto. Primeiramente, seja muito bem-vindo, professor Daniel. Muito obrigado, Kelly. É sempre um prazer falar com você e com os telespectadores e ouvintes. Obrigada. A primeira pergunta é quais são os pontos positivos e negativos desse projeto de lei da senadora que conta com o apoio do governo? Eu acho que o principal ponto positivo é dar um passo em uma discussão que já vem há alguns anos avançando em vários países e também no Brasil, mas que nunca chegou nesse momento crítico de colocar o tema para uma decisão nacional. Eu acredito que o Brasil deve sim regulamentar um mercado de carbono. E tem uma razão para isso, Kelly. Nós somos um dos países mais preservados do mundo entre os grandes países tropicais. 60% do nosso maciço de terra ainda é coberto por florestas, boa parte nas atividades privadas e sem falar nas técnicas e tecnologias de produção sustentáveis que nós temos. Todo esse ativo verde precisa e deve se tornar um ativo econômico e o mercado de carbono pode ser um instrumento a esse serviço. Quais são os pontos negativos? Na maneira como esse PL está hoje estruturado, e nós esperamos que ele seja revisto, ele cria, na verdade, mais obrigações e ameaças do que, de fato, oportunidades de mercado. Cria um ambiente em que qualquer instalação, como você mencionou, acima de um teto fixo criado pela lei, pode a qualquer momento virar alvo de uma espécie de dívida ambiental. Então, em vez de focar em criar mercados novos, o risco que se corre é de nós instalarmos uma espécie de polícia que vai executar uma dívida ambiental do país. Como é que o agronegócio está retratado nesse projeto de lei? Como ele seria impactado por essas métricas de volume de CO2 que a gente há pouco citou? Quais são as suas leituras neste momento? Na versão anterior a este PL, que tinha sido aprovada em um relatório do senador Tasso Gereissati no final do ano passado, Kellen, existia uma cláusula que dizia: nós vamos criar um mercado de regulação de emissões no Brasil e vamos deixar o agro de fora da regulação, é dizer, nós vamos fixar metas de redução de emissões, mas o papel do agro nesse circuito será de ser uma parte da solução. Ele poderá gerar créditos e, portanto, receber recursos se incorporar boas práticas. O que o PL agora, da senadora Leila, nesta versão atual, tem feito é de retirar essa situação do agro e simplesmente estabelecer uma regra geral. Na prática, quais são as possíveis consequências disso? Primeiro, nós estamos falando de um mercado que pressupõe a legalidade. 50% das emissões brasileiras são desmatamento da Amazônia, é crime, está fora do mercado. A outra metade, que em potencial ingressaria nesse mercado genérico, quando nós olhamos de onde vêm as emissões, em torno de 2/3 são provenientes do chamado uso da terra, que é agricultura e pecuária. Portanto, deixado da maneira como ele se encontra, pode servir como uma espécie de instrumento para regular e, portanto, fixar metas que constranjam
em vez de mobilizar, apoiar, reconhecer, ajudar, envolver o agro nesse projeto de solução dos desafios do clima. Interessante. O que você está dizendo é que, da maneira como está, poderia ter uma vilanização do setor que produz comida no Brasil, porque essas métricas gerais não se encaixam com a característica específica do setor, e aí seria muito mais uma desvantagem do que um ativo ambiental virando um ativo econômico? Exato. Em vez de olhar para as oportunidades, para tudo que a produção sustentável no Brasil tem de bem, incluindo os estoques de reservas florestais dentro e fora da fazenda, as tecnologias novas inventadas pela ciência brasileira, e a partir desse elenco, digamos assim, de estoques verdes, criar um preço e um valor, o PL tende a caminhar na direção contrária. E olhar para a realidade e distribuir uma espécie de nota promissória. E a partir de agora, você terá que cumprir com essas obrigações sob o risco de pagar uma multa ou, eventualmente, sofrer sanções fixadas por uma comissão com poderes abrangentes estabelecida no governo federal. Evidentemente, não parece que é o melhor caminho se o que a gente deseja e quer é tornar a natureza sócia da produção e tornar o produtor um sócio da natureza. O que nós podemos e queremos, e eu creio que grande parte dos produtores, dos trabalhadores, investidores brasileiros querem, é olhar para essa nova dinâmica de investimento e de desenvolvimento verde como um espaço em que o Brasil pode ser protagonista e crescer, avançar, mostrar para o mundo como, na nossa realidade, nós temos virtudes que o mundo temperado não tem. Mas da maneira como o decreto, como o PL está, melhor dizendo, eu não estou convencido de que a gente vai nessa direção. O que precisaria estar nesse PL? Qual é a batalha mais importante para evitar que ele seja um instrumento de punição e não de recompensa pelo ativo ambiental? Eu acho que existem 3 conjuntos de medidas prioritárias. A primeira delas é estabelecer exatamente na lei quais serão as instalações reguladas. O que eu quero dizer com isso? É parte da responsabilidade do legislativo identificar que tipo de atividades ou de produções serão de fato impactadas por esse PL. O que nós sabemos na experiência internacional, nos Estados Unidos, no mercado da Califórnia, no mercado europeu, paradigma internacional, e até na China, criado recentemente, é que o foco da regulação é no setor de energia, ou melhor, em algumas instalações no setor de energia, que é um setor padronizado, que já tem uma ciência, uma técnica de mensuração individualizada e que já tem uma experiência regulatória estabelecida. O setor de energia é uma espécie de serviço público, em que não se dá um passo sem uma autorização e sem uma fiscalização estatal. No caso do agro, não é por aí. Então, ao se estabelecer quais são esses setores regulados, o primeiro passo é dar clareza ao mercado de quem terá que cumprir responsabilidades. Alguns setores da economia brasileira poderiam ganhar, Kelly. Os setores que são intensivos em energia, dado que o Brasil tem uma massa de energia muito barata e limpa, comparado com o que acontece lá fora. Portanto, regular esse setor é, ao mesmo tempo, mostrar as suas virtudes. Por outro lado, no caso da produção de alimentos, não me parece que é o melhor caminho ir por essa via. E, ao contrário, fazer o que também a Europa e os Estados Unidos têm feito, que é criado regulações que abrem portas para que o agro gere o crédito de carbono. A segunda medida fundamental, Kelly, é delimitar os poderes dessa comissão no Executivo com responsabilidade de normatizar e executar a norma. Nós sabemos que o mercado de carbono é uma espécie de intervenção do Estado na economia. E é para garantir a tranquilidade, a segurança jurídica e a própria credibilidade da legislação ambiental que esses poderes precisam ser bem delimitados. Do mesmo modo que ninguém imaginaria uma lei que desse ao Executivo poderes amplos para estabelecer um imposto para quem ele bem entender, pelo tempo que entender, do jeito que entender, assim também não parece ser o melhor caminho uma comissão com poderes amplos para escolher, numa realidade tropical, quem agora vai pagar a dívida do clima que o Brasil criou para si. O que você está dizendo é que se o PL, apresentado pela senadora, que tem o aval do governo, passar no Congresso, a gente estaria dando esse cheque em branco para condição de tributar, embargar, suspender financiamentos para regras que têm a ver com a emissão de CO2. Se a regra não foi cumprida, essa é a penalidade. Esse seria um modelo mental de uma maneira curta e grossa? Eu acho que as consequências podem ser estas. Mas o que poderia acontecer é um poder para uma comissão definir nas atividades brasileiras quem a partir de agora passa a ter um ônus,
de melhorar a sua produção, de fazer investimentos para reduzir emissões de carbono, informando periodicamente o Estado de como está agindo para cumprir esses objetivos, sob o risco de, e esse é o ponto, ser penalizado de diferentes formas. Indiretamente pelo mercado, que passará agora a ter um instrumento legal para olhar e dizer: você não é verde, você não é sustentável, abrindo espaço inclusive para judicializações, mas sobretudo pelas próprias decisões do governo, como você listou, que teriam então a capacidade de impor multas e, eventualmente, inclusive, de determinar o fechamento de atividades. Professor, mas deve ter alguém na audiência pensando, eles estão falando sobre regulação do mercado de carbono, sobre os riscos que a proposta do projeto de lei como está traz à atividade agropecuária, mas eles talvez esqueceram de mencionar que a gente não sabe nem como medir o carbono aqui. A gente tem técnicas, tem medidas, tem métodos que sejam facilmente usados por cada pequeno, médio, grande agricultor, pecuarista, ou a gente nem está nessa fase ainda? Não, nós ainda não estamos nessa fase, Kelly. Nós sabemos que no agro, cada atividade tem um conjunto de particularidades. E a ciência avança passo a passo para conseguir mensurar, individualizar essas características. A ciência, muitas vezes, Kelly, ela é mais poderosa para enxergar a distância do que para individualizar os atributos da produção. Então, nós podemos ter bons motivos para saber qual é a emissão geral de um setor ou de um país. Mas isso não significa que nós conseguimos saber, em cada propriedade, o quanto exatamente aquela emissão se dá de uma maneira automática. Mas como seria essa punição, então? Pois é, este é o impasse e o problema, né? O risco que nós corremos é de criar uma espécie de ameaça geral, de perseguição, sendo que, no momento, nós não temos ainda essa infraestrutura de conhecimento científico, técnico, e sequer me parece que o mercado de carbono é um mecanismo para isso. E é por essa mesma preocupação que nos outros países o mercado de carbono não foi utilizado para regular o agro. Diga-se de passagem, Kelly, existem imensas regulações sobre o agro na Europa, de todas as naturezas, mas lá o mercado de carbono não é um deles. O que ele faz é o contrário, olhar para o agro e dizer: se você desenvolver essa métrica, essa metodologia, se você conseguir individualizar a sua capacidade de produção e mostrar que você sequestra carbono, você vai ganhar dinheiro. É uma forma de utilizar o instrumento para que o produtor, mobilizado com a ciência, avance nesse conhecimento e na qualidade do produto. É o contrário. E eu acho que ainda tem espaço para a gente fazer isso aqui, viu, Kelly? Eu acho que essa luta ainda nós não perdemos, não. Interessante. Então, o senhor acredita que o mercado de carbono deva ser regulado, o agro deve fazer parte do mercado de carbono, mas como um vendedor dos créditos de carbono pelo ativo ambiental que já possui, não ficando ele vulnerável a estas regras que estão se pretendendo criar no PL? Além de todas as outras atividades sustentáveis que ele vem a desenvolver. Então, é uma maneira de você reconhecer os méritos verdes que diferenciam a nossa produção e uma maneira de se fazer uma convocação nacional. Produtores nacionais, como tem sido feito, na verdade, nas últimas semanas ou meses, em que o produtor, o Brasil produtivo, começou a olhar para a agenda ambiental como oportunidade. Então, para que a gente caminhe nessa direção e concretize esse mérito ambiental em uma realidade econômica, eu acho que tem um espaço para o agro no mercado de carbono, mas como gerador de crédito, e não, jamais, como um setor que vai ser tributado, ainda mais por critérios abrangentes pouco claros, como está hoje na versão atual.